Muito bem, então, nós começamos a estudar um pouquinho sobre a pneumatologia. É um estudo resumido dessa doutrina, tá bom, irmãos? Não é profundo, porque para ser profundo nós iremos demorar muito, mas é umas noções básicas, tá bom? Nós falamos um pouquinho na última estudo, sobre a personalidade do Espírito Santo, evidências que ele é alguém, que não é apenas uma força ativa, como diz os Testemunhos de Jeová. Ele é alguém, ele é um ser, ele é alguém a quem nós devemos respeito, adoração, amor, alguém que nos ama, alguém que se preocupa, alguém que se interessa pela nossa história, pela nossa vida, tá bom? Nós vemos algumas evidências dessa personalidade. Nós falamos sobre o intelecto, emoções e vontade do Espírito Santo, usando vários versículos para isso. Nós vimos também algumas ações que demonstram essa personalidade. Nós vimos que ele ensina, ele testifica, ele guia, ele convence, ele restringe, ele manda e direciona, ele faz milagres, ele separa e chama, ele envia para a obra, ele ajuda, ele intercede. Como eu disse, só alguns, tá bom? Hoje pretendemos ver um pouquinho em relação à personalidade do Espírito Santo pelo tratamento que lhe é dado, tá bom? Pelo tratamento que lhe é dado. Em Atos, capítulo 10, versos 19 e 20, nós lemos que ele pode ser obedecido. Olha só: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Tá bom? Então, além, poderia até destacar o final ali, né, que ele enviou, mas ele pode e deve ser obedecido, tá bom? B, pode-se mentir a ele, ou tentar mentir, né, que ninguém consegue mentir para ele, né? Atos 5:3 tem aquele episódio de Ananias e Safira, e Pedro diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então esse versículo mostra que Ananias tentou mentir ao Espírito Santo, mas ninguém pode enganar o Espírito Santo de Deus. Ele também pode ser resistido. Atos 7:51, como é esquisito ali o número, foi grande. Diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele pode ser resistido. Ele também pode ser entristecido. Você não pode entristecer uma força, uma energia, um poder, né? Mas uma pessoa você pode, né? Uma pessoa que te ama, que se preocupa com você, alguém que intercede por você com gemidos inexprimíveis, ele pode ser entristecido, sim. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, será que nós temos entristecido o Espírito do Senhor? Imagine, o Espírito que habita em nós, ele pode estar triste conosco? Já pensou nisso? Em vez de nós alegrarmos o Espírito Santo com salmos, hinos e cânticos espirituais, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus, com a sua igreja, nós podemos estar entristecendo Ele com o nosso gelo, com a nossa frieza, com a nossa falta de amor, porque o Espírito Santo ele conhece, ele sabe o nosso coração, então ele sabe a nossa sinceridade, ele sabe se estou conversando com um irmão com amor ou com falsidade, se realmente eu tenho interesse, a minha oração é pura, ou é falsa, ou é fingida, se o meu amor não é fingido. E Paulo fala, né, para o amor não ser fingido, o amor ser verdadeiro. Será que nós não podemos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus? Então, ele pode ser reverenciado. No Salmo 51, verso 11, Davi, no seu salmo de confissão, ele faz esse apelo, né? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha o apelo de Davi, olha o clamor de Davi: Deus, não permita que eu saia da tua presença, muito menos tire de mim o teu Santo Espírito. Porque nessa época o Espírito Santo podia ser retirado, lembra que nós falamos no último estudo?
podia ser tirado, ele não era permanente, como no caso do Novo Testamento, na era da igreja, que ele veio para ficar. Ele é o selo, né, da salvação na vida dos crentes. Nessa época não, do Velho Testamento, ele podia sair, podia ser tirado, né, como aconteceu com Saul. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele e um espírito maligno veio nele. Imagine só, ter o Espírito puro, santo de Deus que habitava em você, e agora um espírito maligno, sujo, imundo, habitando você. Ele também pode ser blasfemado. Mateus 12:31 diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, tá bom? São evidências que ele é uma pessoa, que ele é alguém, tá bom? Ele também pode ser ultrajado. Olha só Hebreus 10:29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Imagine, ultrajar é mais do que uma ofensa, né? É uma atitude de desprezo, de descaso, de jogar no chão mesmo, calcar aos pés, ultrajar o Espírito da graça. Podemos ter comunhão com Ele. Olha, 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Olha, Deus nos chama a termos comunhão com o Espírito Santo. Ele chama a gente a ter comunhão um com os outros. Quando nós participamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, nós temos comunhão uns com os outros na mesma. Aqui que fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Olha que bênção maravilhosa. Ver se tem mais algum. Não. Ainda sobre a personalidade do Espírito Santo, por sua associação com outros. Com Cristo, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha Cristo falando sobre o Espírito Santo. Ele me glorificará, há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele vai receber o que é meu e vai espalhar, vai anunciar, né? Aqui mostrando apenas um verso, né, dele com Cristo. 2 Coríntios 13:13, aquele versículo que nós lemos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo com todos vós. Com os apóstolos, Atos 15:28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só, pareceu bem, pareceu correto, pareceu certo para nós e para o Espírito Santo não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Olha ele, esse relacionamento com os apóstolos. Eu pus aqui um acréscimozinho: o Espírito e o poder de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E agora, depois de falar um pouquinho sobre a personalidade, vocês estão vendo que eu estou indo bem rapidinho. Eu fiz questão de deixar os versículos, tá bom? Que como eu falei, para mim ajuda muito quando eu vejo no versículo aquilo que eu estou buscando. Quando fala que ele ensina e tudo mais, quando você vê escrito, para mim ajuda melhor a memorizar. Sobre a divindade do Espírito Santo. Eu não sei se a palavra títulos é a palavra correta, tá bom? Mas por esses títulos, entre aspas, nos ajuda os nomes a qual ele é dado, dá para ter uma noção, pequena noção sobre a divindade do Espírito Santo de Deus. Veja alguns exemplos. Em João 14 nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O título de Consolador e é outro Consolador, dá a ideia, a expressão usada, ela traz em si a ideia de outro do mesmo tipo, da mesma qualidade. Jesus, ele era um Consolador quando ele estava na terra. Vos dará outro Consolador, quer dizer, como que diz assim, tão bom quanto eu, da mesmo nível, da mesma natureza, da mesma qualidade, do mesmo poder que eu, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece.
Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Em Atos, nós temos os dois exemplos. Atos 5, aquele exemplo que fala sobre mentir ao Espírito Santo, e aqui o título é Espírito Santo, tá bom? Embaixo, defrontando Mísia, tentaram ir para Betina, mas o Espírito de Jesus. São títulos ou nomes que é dado ao Espírito Santo, tá bom? Espírito da verdade, Consolador, Espírito Santo, Espírito de Jesus. Mais alguns exemplos. Em Romanos, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, já é um nome diferente, são filhos de Deus, porque não recebesse espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebesses o Espírito de adoção. Mas um detalhe, se você olhar na sua Bíblia, esse Espírito aqui vai estar com letra minúscula. Legal, por que o pastor pôs com letra maiúscula? Porque eu fui procurar em várias versões, na interpretação do grego, o Espírito aqui, várias outras versões, eles colocam essa palavra Espírito como se referindo ao Espírito Santo. Ele é o Espírito de adoção, é o Espírito que adota. Tanto que quando fala aqui, baseados no qual, baseados nele, no poder dele, através dele, que nós podemos clamar Abba, Pai, tá bom? 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É um outro título para ele, tá bom? Aqui, Gálatas 4,6, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Isso me ajudou a confirmar aquele versículo lá, porque é no Espírito de seu Filho que nós podemos clamar Abba, Pai. Então, deixa eu voltar lá rapidinho, lembra? Baseado, Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E aqui em Gálatas, ele está se referindo ao Espírito Santo, e aí ele é mais direto. É através do Espírito Santo que nós podemos chamar Deus de Pai. O Espírito Santo habitando em nós. E por fim, eu pus esse exemplo de Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então são alguns nomes, são apenas alguns exemplos para a gente começar a introduzir a questão da divindade do Espírito Santo, que ele é a pessoa da Trindade, pela sua associação, pelos nomes que ele recebe de Deus, nomes, títulos, tá bom? Vamos lá, agora a divindade do Espírito Santo, os seus atributos divinos. Eu pus alguns, tá bom? Para não ficar muita coisa para hoje. Primeiro, onisciência, aquele versículo bem conhecido, 1 Coríntios 2, 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então é um versículo que exalta a onisciência do Espírito Santo. Ou seja, o que é onisciência? Ele conhece tudo, sabe todas as coisas. Mas a ênfase aqui nesse versículo é que ele está falando que ele conhece Deus, ele conhece o próprio Deus. Quem senão Deus para conhecer o próprio Deus? Quem senão a terceira pessoa da Trindade para conhecer o próprio Deus? Porque uma vez que Deus é infinito, Deus é imensurável, Deus tem como caber conhecimento sobre Deus, mas aqui diz que ele conhece as coisas de Deus, somente Deus para conhecer Deus, tá bom? E ele, o texto nos diz que na sua onisciência ele habita em nós para que nós conheçamos aquilo que nós temos recebido de Deus, as bênçãos que temos recebido do Senhor, o que Deus tem feito em nossas vidas, tá bom? Onisciência, irmãos, onisciência, pense nisso, saber que ele sabe tudo o que aconteceu em nossa vida, em nosso mundo, em nossa história, sabe tudo o que está acontecendo agora, né? Por que esses bancos não estão cheios agora? Ele sabe tudo. Por que tem pessoas ali na rua? Ele sabe tudo o que vai acontecer amanhã, qual de nós estaremos vivos amanhã, se todos nós, se não. Onisciência, ele sabe todas as coisas. Olha, e tentar mentir para ele, tentar enganar ele, tentar fingir como se ele não estivesse vendo,
A gente pode, como eu falei, em nosso interior nós podemos agir de forma, está tudo bem, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas o Espírito Santo que habita em nós está sabendo. Vocês estão conseguindo enxergar a minha ênfase? Ele está em nós, a gente não pode esconder de ninguém as nossas razões, a nossa sinceridade. Se a nossa adoração é pura, é verdadeira, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, não dá para enganá-lo, não dá para tapeá-lo, não dá para fingir para Ele. Por isso nós temos que buscar um coração puro diante do Senhor, em todo o tempo, sabe, se autoexaminando, vendo, Senhor, as minhas razões não são sinceras, essa razão que eu estou dando, na verdade é um pretexto, na verdade é uma desculpa. Senhor, o Senhor sabe que eu poderia estar te buscando mais, o Senhor sabe que eu não estou entendendo isso, Senhor, não está claro para mim, na verdade eu aprendi de uma forma, mas o texto está mostrando outra coisa, né? Não estou sendo verdadeiro com o Senhor. Às vezes acontece, você aprendeu de uma forma, e aí você está vendo, mas espera aí, não é isso que o texto diz, né? O seminário ensina uma coisa, mas eu estou lendo aqui, espera aí, mas está dizendo diferente. Então você tem que ser sincero contigo, porque o Espírito Santo habita em nós, não dá para fingir, não dá para mentir. Quando a gente canta é a hora que a gente mais tem a oportunidade de mentir, porque nós chamamos Deus de títulos maravilhosos e dizendo que Ele é mais chegado que um irmão, meu amigo, mas nós tratamos Deus como amigo no dia a dia. Nós vivemos como Ele é o nosso amigo, e Ele é onisciente, Ele sabe tudo, irmãos, sabe tudo, sabe, Ele conhece todas as coisas, conhece as nossas razões. Às vezes a gente não entende por que as minhas orações não são respondidas, porque eu estou sem ânimo para estar na igreja, para cantar, porque eu estou tão frio. Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe a verdade sobre nós, irmãos, o que está acontecendo. Por isso a palavra de Deus dá tanta ênfase para nós tomarmos cuidado com o que nós falamos, com as nossas palavras. É uma ênfase muito grande na palavra de Deus, porque o que nós estamos falando está saindo diante de nós, e Ele sabe até onde é mentira, até onde é verdade, até onde nós estamos exagerando, até onde é puro, os nossos cânticos, se são puros ou não. Tá bom. Onisciência, onipresença, olha só, onipresença, Salmo 139, 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Irmãos, além de saber tudo, o tempo todo, em todo lugar, ao mesmo tempo que a onisciência, tem a onipresença. Ele está em todo lugar, não tem como se esconder dele, não tem nenhum lugar que ele não conheça, que ele não saiba, em todo o universo. Só Deus tem esse poder. Para onde fugirei do meu espírito, do teu espírito? Para onde? Quem que pode estar em todo lugar? Quem pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? É só Deus. E a onipresença não é dois lugares, é todo lugar. Não quer dizer que Ele está nas coisas, né? Que isso aí seria como que é o nome disso? É uma crença em que Deus está na sua criação. Não, Ele não está na sua criação, Deus é separado da sua criação, né? Ele não está nas coisas, Ele é separado da sua criação. Bom, enfim, esqueci da palavra. Mas tá bom, irmãos, onipresença quer dizer que Ele está em todo lugar. E como eu disse, a onisciência, Ele sabe tudo. E a onipresença, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, nesse momento, tem igrejas, só as igrejas batistas regulares, tem igrejas batistas regulares no Brasil inteiro. Tem pessoas lá aprendendo a palavra de Deus, tem pessoas buscando a Deus em oração. Tem ou não tem? Tem. E pensa, talvez vamos supor, vai 1 milhão de pessoas, não sei. 1 milhão de pessoas orando ao mesmo tempo. E Ele está lá ouvindo todas as orações. Ele conhece todas as orações, sua onisciência. Conhece cada oração. Ele conhece a sinceridade da oração. Ele conhece o que está por trás da oração. Sabe quando tem aquelas palavras que estão por trás, você não tem coragem de falar por perto dos irmãos? Ele sabe o profundo. Irmãos, onisciência, onipresença e agora onipotência. O Espírito de Deus me fez, o Senhor Todo-Poderoso me dá vida, como está em Jó. Ter esse poder de fazer todas as coisas, fazer acontecer. Estar presente, conhecer as orações e ter poder para responder as orações.
Isso só falando de oração. Eu posso parar aqui, Sabe quantas pessoas, só isso aqui já é o suficiente para você pregar sobre idolatria? Porque as pessoas que oram, que são idólatras, pensa comigo, tem pessoas que têm uma imagem de alguma santa, vamos supor, e tem essa imagem no Brasil inteiro, e talvez ao mesmo tempo tem pessoas lá orando para essa santa. Tem ou não tem? Tem, fazendo orações, agradecimentos para essa santa. Agora pensa comigo, se essa santa não é Deus, como que ela pode então ouvir todas as orações, em todos os lugares, ao mesmo tempo? Como que ela pode responder às orações? Então, se a pessoa parar para pensar, só o fato de orar para uma imagem, para um santo, você está chamando aquele santo, você está colocando aquele santo na mesma equivalência que Deus, porque só Deus pode ouvir todas as orações em todo lugar. Só Deus conhece, porque tem orações que você nem fala, tem orações que é só o seu coração, só Deus conhece, sabe? Como eu falei, em qualquer lugar, o Brasil inteiro, por exemplo, ao mesmo tempo. Que santo que poderia ouvir isso, ouvir todas as orações, conhecer o profundo das suas orações, o seu coração, e mais, que santo que teria poder para responder, para atender essas orações? As pessoas não entendem, mas só essa questão de onipotência, onipresença e onisciência, isso aí já é suficiente para mostrar, olha, a não ser que o seu santo, que é a imagem para quem você ora, tenha essas três qualidades, seja ela quem for, e esse ser seja Deus, você está sendo idólatra. Porque você está colocando, seja Maria, seja Aparecida, seja santo, o que você quiser, se você ora para ele, é porque você está colocando ele na mesma qualidade que Deus, na mesma qualidade que, só o exemplo do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode responder, tem poder para responder todas as orações, de atender. Só o Espírito Santo, ele está em todo lugar, está ouvindo a sua oração. Só o Espírito Santo, ele está lá, ele sabe o que você está falando, seja em outra língua, em outro idioma, sabe o que você falou, só ele. Irmãos, onipotência, onipresença e onisciência, só Deus tem essa qualidade, sabe? E as pessoas não percebem, elas sem elas acordar, elas estão atribuindo essas três qualidades, esses três atributos para uma imagem, para um santo, ao orar para ele, ao buscar a ele, sabe, ao oferecer preces e agradecimentos para ele, como se estivesse ouvindo. Estão colocando esse santo, essa imagem, esse ser, no mesmo nível de Deus. Não, só Deus tem essas qualidades. Vamos continuar. Parou? É assim, funciona um pouquinho, para um pouquinho, 50, vamos lá. Verdade, né? Outro atributo, está lá em 1 João. E o Espírito, finalzinho aqui, o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Um atributo de Deus é o atributo dele ser a verdade. Ele não é uma verdade, não é outra verdade, não é a minha verdade, ele é a verdade. A verdade ele é única. As pessoas podem falar, a verdade é relativa, para você o que é verdade, o que não. Não, ele é chamado de verdade, é porque ele é. Deus se chama eu sou. Ele é a verdade, ele é o fato que está acima de todos os fatos, ele é a realidade suprema, ele não é ilusão, ele é a verdade. O que ele diz é verdadeiro, o que ele diz é puro porque vem de Deus, tá bom? Verdade, santidade. Romanos 1,4, ele foi designado Filho de Deus com poder, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui está outro, Espírito de santidade. Acho que na nossa versão está Espírito com letra minúscula, ou seja, como se referindo ao Espírito de Jesus, corpo, alma e Espírito. Nós também temos esse Espírito, né? Todas as pessoas têm corpo, alma e Espírito, mas Espírito de santidade. Aí eu fui procurar, né, ver no grego e ver outras estudar, e outras versões. O Espírito aqui também está com letra maiúscula, porque eles entenderam que não, aqui ele está falando do Espírito Santo. Tanto que outras versões diz segundo o Espírito Santificador, o Espírito Santificador pela ressurreição dos mortos. Então entendem que está se referindo ao Espírito Santo. E por que algumas traduções trazem Espírito com letra maiúscula e minúscula?
porque na linguagem grega não tinha essa diferenciação, ela ficava tudo igual. E a palavra pneuma, que é a palavra para espírito, ela serve para vento, para sopro, para espírito de alma, e Espírito Santo. Então é a mesma palavra. Então é por isso que é muito importante a continuação que vem depois, o título ou o nome que vem depois da expressão, se refere ao Espírito Santo ou não. Eu pus só alguns, deixa eu ver se eu pus mais. Então, Espírito de vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Espírito da vida. Meu amigo, é só Deus que dá vida. Título maravilhoso do Espírito Santo. Você lembra que eu não tenho feito? Título maravilhoso, Espírito da vida. Ele é quem dá vida, Ele é o Deus da vida. E quando se ensina que a vida surgiu espontaneamente, surgiu por um acaso, Deus chama o Espírito Santo de Espírito da vida. Ele é aquele que vivifica, Ele é aquele que traz a vida, Ele é aquele que trouxe Jesus de volta à vida. Nós lemos no versículo anterior. Sabedoria. Nossa, sabedoria então é versículo mais. Mas eu gosto desse aqui, Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Quem foi o seu professor? Quem lhe deu direção? É Ele que está em primeiro. É Ele que está na frente, é Ele que guia, Ele que ensina, Ele que está na frente dando aula. Ele é o professor, Ele tem a sabedoria. A ideia desse versículo é para a gente meditar, de comparação. Quem é igual a Ele? Quem consegue? Quem ensinou a Deus? E às vezes a gente se atreve a querer ensinar a Deus, né? Às vezes os caminhos de Deus são tão perfeitos e maravilhosos, mas não aos nossos olhos. Aos nossos olhos, poxa, mas se Deus tivesse feito isso, teria sido melhor. Se Deus não tivesse levado, né, minha filha, meu filho, se Deus não tivesse feito eu ficar doente, às vezes nem foi Deus que fez, foi você mesmo que fez, né? É a gente mesmo que das nossas ações, nossos vícios, que nos levam a ficar doente. Às vezes a gente quer ser mais sábio do que Deus. Os queridos, Deus, o Espírito Santo, Ele é o Espírito da sabedoria, tá bom? Acho que eu pus só esse, deixa eu ver, só esse, tá bom? Por causa do nosso tempo. E olha, eu falando correndo, o tempo já passou, mas tá bom. E assim, aos pouquinhos nós vamos aprendendo mais, tá bom? Mas tá bom. Senhor, obrigado por esse breve estudo correndo, mas uma pincelada para a gente dar uma revisada nesses conceitos sobre o Espírito Santo de Deus. Sei que mais para frente eu vou entrar com mais detalhes, com mais profundidade, mas a princípio, Senhor, para nós podermos vermos algumas evidências nas Escrituras de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que está em nós, é o Deus que nos conhece, e é o Deus que nos leva a adorar, a chamar Deus de Pai e a tratar Deus como Pai, nós aprendemos. É o Espírito que nos adotou na família de Deus, é o Espírito da vida, Espírito de santidade. Oh Deus querido, Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito que glorifica a Cristo. Amado Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, sempre nos leve a glorificar a Cristo, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, ó Deus. Que haja sinceridade verdadeira em nossas intenções, que a nossa vida imite o nosso Mestre, para a honra e glória do Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
os meus caminhos, sabes meu andar.